Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Boa noite, boa noite, boa noite, telespectador da FEDEF TV, da FEB TV, do Facebook da FEB, do Facebook da FEB TV. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos, né? Que Papai do Céu nos abençoe mais esse domingo. Vai chegando, vai compartilhando o link do vídeo. Isso é importante, viu? Nos ajude a divulgar. Você vai mandando o link, o pessoal já ir entrando e assistindo. Vem com a gente para mais esse domingo, para que a gente possa ter uma conversa gostosa sobre, e aí, você se ama? Como é que está o amor a si mesmo? É o nosso papo desse domingo. E para a gente começar, música. E hoje a gente trouxe uma banda muito querida aqui do Distrito Federal, que é a Nova Luz. A gente pensou lá no canal deles do YouTube, Brilho da Estrela, que tem tudo a ver com o nosso tema. Vamos ouvir, então, a banda Nova Luz. Certos dias a pressa é maior, ou a tristeza quer nos vencer. Um problema bem simples parece pior. É a hora então de acreditar que a tempestade não cai para sempre, e depois da noite um novo dia virá. Há uma força maior dentro da gente que nos leva a recomeçar. Quando a vida escurecer para mim, sem o medo pro céu vou olhar, pois o brilho da estrela vai me guiar e tudo em volta se iluminará. Quando a vida escurecer para mim, sem o medo pro céu vou olhar, pois o brilho da estrela vai me guiar e tudo em volta se iluminará. Certos dias a pressa é maior, ou a tristeza quer nos vencer. Um
problema bem simples parece pior. É a hora então de acreditar que a tempestade não cai para sempre, e depois da noite um novo dia virá. Há uma força maior dentro da gente que nos leva a recomeçar. Quando a vida escurecer para mim, sem o medo pro céu vou olhar, pois o brilho da estrela vai me guiar, e tudo em volta se iluminará. Quando a vida escurecer para mim, sem o medo pro céu vou olhar, pois o brilho da estrela vai me guiar, e tudo em volta se iluminará. E muito bem, essa música linda da banda Nova Luz. Obrigado, pessoal. Pessoal que quiser, acompanha nas redes sociais deles lá, a banda Nova Luz. Uma banda muito incrível. Então, vamos falar hoje de um assunto tão importante. Para falar desses assuntos, trouxemos 2 convidados fantásticos para que a gente possa brilhantar a nossa tarde e ter uma tarde descontraída em família, para o jovem, mas para o pai, para a mãe, para todo mundo que estiver aqui nos assistindo, mais uma vez aí pela FEDEF TV, pela FEB TV, pelo Facebook da FEB TV e o Facebook da FEDEF também. Então, para conversar com a gente, a Rívia Maia e o Jaime Ribeiro, né? A Rívia aqui do nosso DF e o Jaime é de Pernambuco, não é isso, Jaime? Pernambucano. Estamos aqui. Que prazer enorme ter vocês aqui, que gratidão, muito obrigado por aceitarem o convite, viu? Para falarmos de um assunto tão importante que é o amor a si mesmo. Como é que está esse cuidado consigo, esse amor a nós, tá certo? Obrigado, primeiro, a gratidão, né? Obrigado a você, Betinho, pelo convite. Que alegria estar aqui com vocês. Maravilha, vai ser uma tarde maravilhosa. Estava muito animado para estar aqui com vocês. Desde a hora que o Paulo falou que vocês queriam conversar comigo. Estou muito feliz. Obrigada, Betinho. Eu também queria agradecer muito aí o convite. Inclusive te parabenizar por esse trabalho belíssimo aí com o jovem. Eu acho que tem espaço para isso e você ocupa muito bem esse espaço, né? E, Jaime, é um prazer estar aqui com você. Viu? Eu não te conhecia aí pessoalmente, mas eu já tinha lido aí seus livros, muito bacana, e nós vamos combinar que aqui eu vou aprender com você hoje, tá bom? Já vamos deixar isso acertado. Vou desapontá-la, né, Betinho? Eu estou aqui para ouvir a Rívia, para ouvir você, Betinho, e ouvir o pessoal também, né, não é, Betinho? Que pode mandar, isso. Já pode mandar perguntas, já pode mandar uma série de interações, né? É isso aí. Vamos bombar o nosso chat com perguntas. E é importantíssima a participação de vocês. Isso, vai lá, escreve, manda para a gente ter esse bate-papo gostoso, que essa virtualidade está ocasionando coisas sensacionais. Não sei o que vocês pensam, mas estamos conhecendo gente do Brasil inteiro falando de assuntos importantes, pela TV7, pela FEB TV, pela FEDEF, pelas federativas do movimento espírita, pelos jovens que estão se movimentando nos Instagrams da vida, no TikTok da vida. É tanta coisa boa acontecendo que a gente vai perdendo a noção, mas não vai perdendo a alegria que está sendo esse momento, e estão surgindo tantas luzes, a gente não está tendo noção e vai ter noção, acho que daqui a pouco.
e a gente vai ver, gente, olha aquela live que legal que foi, olha aquela que juntou o Jaime com o Haroldo, e aí juntou o Rossandro com o fulano, e a gente, daqui a pouco, alguém vai montar um livro desse espaço virtual que aconteceu aí. Mas antes de montar esse livro, vamos conversar, Rívia. Primeiro você falar um pouquinho sobre essa questão do amor a si mesmo e sobre a experiência que você tem na área educacional junto aos jovens. Tá certo. Então, gente, olha só, concordo muito aí, viu, Betinho? Eu acho que a gente vive um momento de uma riqueza ímpar, né? A gente nunca viu tanta coisa boa acontecendo nessa dimensão tecnológica que tem unido os corações. E eu acho que isso é o grande ganho desse momento tão adverso que a gente vive, que é a pandemia. Mas hoje a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito do auto-amor, do amor a si mesmo. E o amor, não tem jeito da gente não falar de esse amor por excelência, que está lá no Evangelho. E aí eu vou fazer uma fala bem curta, mas eu queria destacar 2 episódios relatados lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz um pouquinho, que vai dar uma base para ir para a nossa conversa, para que a gente traga aí essa experiência para os nossos dias, para o cotidiano que a gente vive. O primeiro episódio é narrado dizendo que havia um grupo de fariseus e entre eles havia um doutor da lei. E ele, para tentar o Cristo, perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, que é amar a si como amar ao outro como a si mesmo. Então, esse maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos traz 3 dimensões desse sentimento por excelência, que é o amor à divindade, o amor a si mesmo e amor ao outro. Percebe que no próprio texto, né, do mandamento, ele fala amor a Deus é o maior mandamento, e o segundo é você amar a si mesmo como ama o outro. Imagina que a gente está no mesmo patamar em humanidade dos nossos irmãos, né? A pergunta que fica é: a gente consegue amar o outro como ama a si, ou ama a si como consegue amar o outro? Porque às vezes a gente está em polaridades diferentes. E sempre que a gente está em posição pendendo mais para um lado do que para o outro, existe uma disfuncionalidade. Então, esse é o primeiro trecho do Evangelho que eu queria lembrar. E o segundo é muito bonito, todo mundo conhece, mas fala que havia um homem que vinha de Jerusalém para Jericó. E no meio desse caminho, ele foi abordado por ladrões, e os ladrões o roubaram e machucaram ele, né? E ele ficou semi-morto ali no meio do caminho. Acontece que, na sequência, passou um sacerdote, olhou para aquele homem e prosseguiu o seu caminho. Após o sacerdote, veio um levita, que também passou por ali, olhou para aquele homem semi-morto e prosseguiu o seu caminho também. Mas veio um samaritano, que veio no mesmo caminho, olhou para aquele homem ferido no meio do caminho, se sentiu tocado em compaixão e acolheu esse rapaz, esse homem ferido. Então, ali mesmo no local, ele tratou das feridas com óleo e vinho, pegou esse homem, pôs no seu cavalo e foi deixá-lo até a hospedaria mais próxima. E disse para o dono da hospedaria: cuida desse homem e se você precisar de algo mais, quando eu regressar, eu te pago. E prosseguiu a sua viagem. Percebe que a parábola do semeador, ela é muito rica em interpretação. A gente pode falar de Jerusalém, de Jericó, desse caminho, desse meio do caminho, do sacerdote, do levita, do samaritano, mas a gente quer dar foco aqui na postura do samaritano, quando ele, também tendo um foco, um lugar para chegar, quer dizer, ele tinha uma obrigação, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Ele para, se sente tocado, né? Eles têm um sentimento de compaixão por aquele homem, acode
deixa ele bem instalado numa hospedaria e prossegue. É interessante a gente perceber porque compaixão tem, por conceito, é o acolhimento amoroso da humanidade do outro. Só que humanidade o outro tem e eu também tenho. Aí a gente lembra lá do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebe que o sacerdote e o levita passaram sem nada, não fizeram nada, indiferentes à dor do próximo, que tinha uma humanidade tanto quanto a deles. Ali poderia ser, no lugar daquele homem ferido, o sacerdote, o levita, o samaritano, né? Mas eles olharam para o homem ferido, o sacerdote, o levita, e não tomaram nenhuma providência. Já o samaritano, ele não só olha, como se sente tocado e toma uma providência, sem abrir mão de si mesmo. Esse é o grande desafio que a gente tem em dias modernos, né? Acho que naquela época e hoje também, né? Como é que a gente vive no mundo, talvez com muito mais demandas, muito mais obrigações, né? Na vida que a gente tem de estudo, de trabalho. E como é que a gente sai desse modus operandi nosso para que a gente possa enxergar o outro? E aí o outro não precisa estar no meio do caminho, nem ferido, nem semi-morto. Às vezes o nosso próximo está muito próximo e ainda assim a gente age como sacerdote, como levita. Então, a reflexão, eu acho que ela traz assim uma provocação para a gente entender essa tríade, né? Essas 3 direções do amor. É amor a Deus, a si mesmo e ao outro. Se o outro eu só posso amar na medida que eu amo a mim mesma, como é que eu falo em amor a mim mesmo sem não considerar o outro? Né? E como é que eu falo de todo esse amor entre eu e meus pares se eu não reconheço o amor da divindade? Então, é importante a gente perceber que o amor é um sentimento extremamente sofisticado, mas todos nós estamos mergulhados nele. A gente não sabe que a gente está mergulhado no fluido cósmico universal? O que é o fluido cósmico universal? O amor de Deus. Então, imagina que todos estamos mergulhados no amor de Deus, né? Então, quando a gente fala de amor a si mesmo, ou ao outro, ou à divindade, percebe que isso é uma conjugação. Aí a pergunta: a gente consegue melhorar esse amor por si mesmo? Claro que consegue. Aliás, o amor a si mesmo, ao outro e a Deus é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. A gente pode dizer assim. Então, quer dizer que eu vou construindo ao longo da minha caminhada evolutiva. Eu tive uma criação e não tenho uma eternidade pela frente. Então, imagina que eu tenho, ao longo da minha caminhada de espírito eterno em evolução, um processo que eu vou, pouco a pouco, me aprimorando nessa habilidade de amar. É claro que esse movimento, às vezes, ele é pendular, né? A gente ama mais a gente do que o outro. Em alguns momentos, a gente ama mais o outro do que eu mesmo, né? E o equilíbrio vai se dando com o tempo. E, claro, todo desenvolvimento, ele se dá para e passo com o desenvolvimento moral, né? Eu vou me desenvolvendo emocionalmente, mas eu me desenvolvo moralmente. E quanto mais desenvolvido moralmente, quanto mais eu compreendo a importância de Deus na minha vida, do outro na minha vida e do próprio amor que eu tenho para comigo mesmo, mais eu vou desenvolvendo essa habilidade de amar. A gente percebe no próprio desenvolvimento, né? A criança, geralmente, ela é muito egoísta, né? A pequenininha. E ao longo do desenvolvimento, né, da idade, a gente percebe que ela vai enxergando o outro. Porque inicialmente não, ela só enxerga ela mesma. E ao longo dessa caminhada, ela vai fazendo a construção do outro na relação que ela vai estabelecendo. É bem verdade que tem gente que chega numa idade até muito avançada e não consegue ainda se desvencilhar desse olhar egóico, desse olhar de mim mesmo o tempo inteiro, né? E aí a gente sabe que o processo de educação é muito importante. E aí a gente fala a educação da família,
a educação da escola, a educação do mundo, as práticas pedagógicas do próprio Cristo, quando nos oportuniza com circunstâncias na vida que nos possibilitam enxergar diferente algumas coisas, né? Até a gente, quando pensa assim, puxa, há 5 anos atrás, se isso que me aconteceu hoje tivesse me acontecido há 5 anos atrás, eu teria agido de outra forma, né? E é bonito da gente perceber que a gente vai fazendo essa construção ao longo do tempo. Agora, qual uma ferramenta que a gente tem para ir aprimorando esse jeito de ser e de fazer como espírito eterno em evolução? O processo de autoconhecimento. Porque eu só vou melhorar, eu só vou desenvolver, eu só vou investir esforços naquilo que eu conheço e que reconheço como necessidade de melhoria, né? Então, eu acho que o Evangelho é riquíssimo em muitas histórias que nos possibilitam esse olhar do amor por excelência, que foi praticado pelo Cristo ao longo de todo o tempo que ele teve aqui, né? A gente tem hoje, no mundo contemporâneo, milhares de pessoas que se desenvolvem nesse amor para o outro, no amor a si mesmo, e que são exemplos. A história da humanidade tem várias pessoas que se desenvolveram, e acho que nós, né, temos nessas figuras uma forma de nos inspirar, né? Como é que eu me inspiro? Eu não terei a história que o outro teve, por mais que a história do outro seja linda, por mais que ela me toque, eu não vou ter e nem vou fazer a história do outro, mas eu tenho um ingrediente para a minha própria construção, quando eu enxergo no outro, na história do outro, a inspiração para a minha própria renovação, né? Todos fomos criados, para encerrar, todos fomos criados para a felicidade. A gente já ouviu isso diversas vezes, né? E às vezes a gente fica tão mergulhado em problemas, em circunstâncias, que a gente fala, não é possível que Deus nos criou para a felicidade quando a gente passa por tantos problemas. Mas a felicidade tem um preço, né? Ela tem um preço. O preço é a construção do reino dos céus dentro da nossa intimidade. Quanto que significa isso? É o preço que a gente vai pagar desde que a gente reconheça essa necessidade, né? Mas a gente fala mais daqui a pouquinho nas perguntas. E eu vou dizendo que já está bombando de pergunta. Vocês acreditam? Está bombando de pergunta já que... Eita! Quando a gente fala desses assuntos que aparentemente parecem simples, quantas dúvidas surgem, né? O Evangelho de Jesus é simples, né? Gente, já tem gente de Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Recife, Bagé, Niterói, Guarulhos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Carbonita, Minas Gerais, já deve ter mais por aí, tá bom? Beijo grande para todos vocês, não esquece do nosso joinha. Jaime, eu sei que você escreveu um livro, Empatia. Riva, você está com a capa aí. Olha aí. Super recomendo. Li, tá, gente? O amor assim mesmo, amor. Como é que funciona nessa história toda? Encaixa. E aí já gira em torno da sua primeira participação com a gente. Tá joia, Betinho, Rívia. Gente, eu estava ouvindo aqui a Rívia refletindo tanto, porque começar falando sobre o Evangelho e as passagens que nos relembram tanto o amor próprio como o amor na sua maior dimensão, é sempre uma viagem, né? A gente sempre fica muito extasiado, tentando se compenetrar mais ainda, em especial para entender os detalhes, compreender o que cada passagem efetivamente quer nos falar. Mas essa passagem especial que a Rívia começou falando de quando os fariseus tentaram provocar Jesus, colocá-lo numa cilada, perguntando quais que eram os mandamentos, é uma das minhas passagens preferidas também do Evangelho. Até porque o Cristo falou, amai a si mesmo. Jesus não disse, ame ao outro mais do que a si mesmo. Em momento algum ele falou, ame mais do que você se ama. Ele falou, amai ao próximo como
a si mesmo. Quando ele falava amai o próximo como a si mesmo, automaticamente ele estava nos convocando a praticar o auto-amor, a nos amarmos. Essa frase, propriamente dita, só ela, só esse ensinamento de Jesus, amai o próximo como a si mesmo, já era o suficiente para eu falar agora, tchau, pessoal, boa tarde, foi maravilhoso estar com vocês, porque a partir daqui nós já podemos discutir uma infinidade de coisas, inclusive trazer uma série de novas reflexões. Ainda mais para nós que temos uma compreensão da imortalidade da alma, que nos traz uma base sólida para entendermos que somos únicos, que somos amados, que além das nossas famílias, dos entes queridos que temos aqui, uma outra infinidade ou centenas, dezenas, não sabemos ao certo quantos entes queridos estão do outro lado, esperando por nós, cuidando de nós, formando toda a nossa família unida pela simpatia, pela sincronia, pelas múltiplas existências, pessoas que se emaranharam no nosso processo de afeto, de relacionamento. Mas nós temos alguns probleminhas, né? Nós às vezes temos algumas dificuldades para compreender algumas coisas. Ser único e ser amado não nos faz especial, a última bolacha do pacote. Não nos faz mais especial do que os outros. Não nos faz especial quando nos comparamos com o outro. Por sermos únicos, por sermos herdeiros de Deus, como Joana de Ângeles fala de uma forma brilhante, nós não somos melhor ou mais especiais do que ninguém. Mas temos uma mania terrível, uma mania que ultimamente tem se aprofundado mais ainda e tem virado um modelo de comportamento que trouxemos para a nossa vida, que é a comparação. O mundo das redes sociais, o mundo da superexposição, quando quase tudo se coisifica e a sua vida também vira um excesso de exposição, porque antigamente nós fazíamos muita questão e brigamos pela nossa privacidade. Agora nós queremos fazer com que a nossa visibilidade seja alcançada por todos, porque de alguma forma ela faz com que a nossa vida vire uma vitrine do nosso sucesso. O filósofo coreano maravilhoso que eu amo, chamado Byung-Chul Han, diz que nós vivemos agora na sociedade do desempenho. Essa sociedade do desempenho nos convida a performar. E aí, quando nos convida a performar, a sermos avaliados o tempo todo pelos outros, e aí essa avaliação só é possível quando estamos em caráter de hiperexposição, quando todos podem ver o que estamos comendo, o que estamos fazendo, com quem estamos, de forma que até a própria relação de amor com as pessoas que nós mais gostamos, mais amamos, se transformam num objeto de exposição. E aí, não poucas vezes, é mais importante que a gente mostre que ama do que a gente efetivamente ame. É mais importante postar uma foto na rede social de que eu tenho uma família maravilhosa, ou de que eu estou muito feliz numa relação, ou que tenho amigos, estou feliz, do que efetivamente eu esteja feliz, do que eu tenha um bom relacionamento com a base em equidade, ou que eu tenha uma família que se esforça bastante para, como o Rossandro nos fala, para se suportar. E não como ele fala, não é o suportar, se suportar porque ninguém se aguenta, mas é o suporte que um familiar dá para o outro. E nessa sociedade do desempenho que Chul Han nos relembra que a gente precisa conquistar, precisa lá ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro, estar com uma boa roupa, conquistar coisas, é preciso ser maior, é preciso se tornar importante para a vida, mas
a mensagem que é mais importante que a gente compreenda agora, nessa noite, ou em qualquer momento, e que traz a nossa reflexão, e depois que estiver assistindo essa live, guarda essa frasezinha para que ela lhe acompanhe nos momentos de reflexão. Ser humano é mais importante que ser importante. E às vezes nessa sociedade que a gente elege essa obrigação de performar, de ser melhor e de se comparar, que cria uma angústia e um cansaço muito grande para a gente, às vezes nós esquecemos que ser humano é mais importante do que ser importante. Em um mundo em transição, em um processo individual de transformação íntima e redenção coletiva, a nossa maior tarefa hoje, nesse mundo de provas e expiação, é se tornar mais humano, desenvolver as nossas habilidades humanas, como a empatia, o pensamento crítico, a cooperação, tantas outras habilidades que são importantíssimas para que nós possamos seguir seguro no nosso processo de evolução, em especial em um mundo dominado pela tecnologia. Por isso precisamos amar mais, desenvolver qualidades efetivas para que o mundo também seja um lugar melhor. Dentro de nós, não lá fora só, não no outro, que às vezes nós queremos que o mundo seja melhor no outro, lá fora, mas esquecemos que esse mundo precisa ser melhor dentro de nós, para que a nossa alma reflita os objetivos de Deus ao nosso redor. Como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, tudo o que está ao nosso redor é um reflexo de quem somos. A nossa mente é o espelho da alma em toda parte. Está lá no iniciozinho do Pensamento e Vida. Por isso temos que ter muito cuidado com a nossa vida, porque ela pode ser um único evangelho que algumas pessoas têm a oportunidade de ler. Essa é uma frase de Francisco de Assis que eu gosto muito e sempre me lembro quando a gente fala em reforma íntima, quando a gente fala em balizar a forma como nós devemos nos comportar. E esse é um convite. Não se esqueça de se amar. Mas para aprender a se amar, a gente precisa aprender umas outras coisas. Quando a Rívia falou que o amor é um sentimento muito sofisticado e que para ele ocorrer, outros sentimentos precisam ocorrer. Quando ela trouxe que dessa sofisticação do amor, é porque o amor ele traz uma série de aprendizados importantíssimos. E, pessoal, não vamos aprender lendo romance, não vamos aprender lendo Há 2000 anos, nem 100 anos de solidão, que são romances que eu amo. Só vamos aprender essas coisas amando, mas, obviamente, existe uma série de indicadores, de proteções e de vivências que podemos aprender com as pessoas que são mais experientes ou com a própria psicologia. Com observação também, se você for esperto, você consegue compreender algumas dinâmicas no processo do autoamor. Uma delas, e que é muito importante, é que todos nós precisamos aprender a perder. A perder é quando nós, por exemplo, terminamos um relacionamento, ou quando não nos amam mais. É importante que nós tenhamos a dignidade para não demorar onde já não exista mais amor por nós. A gente precisa também, nesse processo de aprendizado da perda, de dizer, olha, esse relacionamento, ele não existe mais porque eu não sou mais amado. Então, você pode considerar isso porque o seu cérebro dá o comando de que isso é uma perda. Então, você precisa primeiro aprender a perder sem achar que a sua vida está perdida. E aprender a perder é quando, em algum momento, alguma coisa não funciona para você e você ressignifica aquilo ali como um momento e não como a sua história, como se tudo fosse se transformar em perda. Uma outra coisa muito importante a aprender também é que precisamos nos afastar de quem nos coloca para baixo.
Pessoas que estão sempre trazendo comportamento, ou trazendo contra-incentivos, desestímulos. Eu não sei se acontece com vocês, mas é bem comum. Você posta alguma coisa na rede social, uma coisa bacana, muita gente curtindo, interagindo, tendo reaction, e tem um amigo que dá um print no teu post, coloca lá no grupo e manda zoando você. Via de regra, se você colocar alguma coisa sobre espiritualidade para um grupo do trabalho, as pessoas estranham. Porque toda vez que você está construindo a tua espiritualidade, toda vez que você está cuidando da tua saúde mental, está querendo fazer alguma coisa que causa um certo estranhamento para as pessoas que estão interessadas só na cultura pop, ou em sair para se confraternizar em bares, que é a única forma que encontram para se confraternizar. Quando você começa a puxar a tua espiritualidade e ela começa a aflorar por todo lado, as pessoas estranham e elas vão tentar te colocar para baixo. Você vai escrever um livro, alguém vai zoar, vai te colocar para baixo, vai reclamar, vai dizer que aquilo não vai dar certo, vai dizer que você não vai dar para nada, vai dizer que você não vai ser bem-sucedido, vai dizer que você é burro, que você não consegue. Sempre tem alguém para dizer que nós não somos capazes. E um grande aprendizado, por mais que doa, por mais que a gente admire aquela pessoa, conheça há tanto tempo, é melhor que a gente se afaste para que aquela pessoa se cure dessa vontade de fazer com que você se sinta menor. A grande verdade é que a vida, sozinha, vai afastar silenciosamente quem não está na mesma sintonia que você. E o pior, essa escolha não vai ser sua. Muitas vezes essa escolha não é sua. Sabe aquele seriado que está muito na moda agora, que está bombando, que estou quase acabando aqui, a Catarina, a gente está maratonando ele, que é o Dark? Tem uma frase no Dark que é muito importante da gente também fixar. O fim é o começo. O começo é o fim. O fim é o começo. Todo fim pode ser um recomeço. E efetivamente é um recomeço. Então, quando as coisas não funcionarem mais e você se sentir mal por isso, tentar entender o que poderia ter feito para que desse certo numa relação específica, estou falando para os jovens, seja elegante, seja pleno, como as meninas falam, não bota a mão assim, né? Fala, seja plena e vai embora, mesmo doendo. Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que todas as paixões são boas quando você é o dono delas, e todas as paixões são más quando nos escravizam. Então você é dono do amor, você é dono da paixão, você é dono das suas emoções, não quando você as controla, porque emoções nem sempre se controlam-se, mas quando você as compreende. E o melhor, quando você aprende a aceitá-las. E o mais importante disso tudo é entender que não existe subordinação afetiva. Vou repetir. Não existe subordinação afetiva em relações. Sejam elas relações entre namorados, sejam elas relações entre esposos, seja ela relação entre amigos. A única subordinação afetiva possível para nós, factível e que deve ser aceita, é a subordinação afetiva a Deus primeiramente. Lembra lá da Rívia? Amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E a subordinação afetiva aos nossos pais, aos nossos responsáveis, a quem nos criou, a quem nos trouxe ao mundo. É preciso entender que o sucesso nas nossas relações acontece quando as coisas estão ordenadas. E na relação de casal, essa ordem diz que os dois são iguais. Não existe subordinação afetiva e não importa que tipo de jogo, que tipo de game, que tipo de compensação afetiva que exista dentro daquela relação é apresentada a você. Você tem que ter a dignidade de saber que só pode estar numa relação onde existe esse equilíbrio. Seja com um amigo, seja com
um parceiro, uma parceira, essa ordem de equilíbrio é muito importante. O olhar de amor, ele deve ser primeiro para nós mesmos, depois para os outros. Só assim que espalharemos o amor por meio do nosso olhar, que refletirá ao nosso redor o nosso potencial divino. Tem uma história que eu gosto muito, é uma história que aconteceu com Franz Kafka. Kafka foi um dos maiores escritores da humanidade, autor do Metamorfose, de O Processo, e antes dele desencarnar, ele desencarnou muito novo, ele tinha tuberculose. Tem uma história que foi contada pela Dora Diamond, que foi a sua última companheira. Ela diz que Kafka, por estar muito doente, ele precisava todo dia tomar ar, caminhar, tomar ar puro, ele precisava fazer caminhadas matinais. Ele morava em Berlim nessa época, e toda vez ele ia a uma praça que ficava perto da sua residência. E toda vez que ele ia a essa praça, ele via uma garotinha lá brincando, ele ficava observando a garotinha. E um desses dias ele chegou na praça e viu que a garotinha estava chorando copiosamente, estava chorando muito. E tinha uma série de pessoas que estavam ao redor da garotinha e tentavam consolá-la. E aí, quando Kafka se aproximou lá daquela multidão, tentando entender o que acontecera, disseram que a garotinha tinha perdido a sua boneca, a sua companheira, uma boneca que ela estava sempre brincando com ela. Então, Kafka ficou vendo aquela dor real daquela garota, ele foi para casa pensando naquilo, pensando como aquela criança se sentia tão magoada por ter se separado da sua companheira, a boneca, que se chamava Bridja, por sinal, a boneca, um nome, bonito nome, por sinal. Então ele teve uma ideia em casa. Ele teve uma ideia de como escrever uma carta para a menina e entregá-la no outro dia, dizendo que ele era um carteiro de bonecas e que a Brígida não tinha sumido, não tinha sido perdida. A Brígida tinha feito uma viagem e escreveu uma carta para ela para contar por que ela tinha sumido. Então, no outro dia, o Kafka foi na praça e deu a carta para a menininha e falou: olha, eu sou um carteiro de bonecas e eu tenho uma carta da Brígida para você. E a menina, muito animada, abriu aquela carta, ficou curiosa, e aí, quando a menina leu a carta dizia: perdão por não ter avisado, saído sem avisar, eu peço desculpas, mas eu tinha uma viagem marcada, eu precisava conhecer o mundo e eu não tive tempo de me despedir. Mas eu prometo que em todo lugar que eu passar, eu vou escrever uma carta para você, para nós continuarmos conectadas e matarmos a saudade. E assim a menina ficou mais confortada e o Kafka, toda semana, levava uma carta para a garotinha, contando de todos os lugares que ela tinha passado. E trouxe uma carta lá de Paris, de Veneza, da África, da Tanzânia, passou por vários lugares. Não tendo mais o que escrever, porque ele já estava cansado. Imagina, um dos maiores escritores do mundo se dedicando a escrever cartas para uma garotinha que ele nem conhecia. Imagina, inclusive, o teor dessas cartas, a profundidade que tinham essas cartas, que nunca foram encontradas, mas que foram recriadas por Jorge Sierra com a licença poética. Ela escreveu até um livro sobre isso, recontando a história dessas cartas. Então, quando ele não tinha mais o que falar, ele falou: eu vou comprar uma outra boneca. Mas, certamente, ela vai reconhecer que essa não é a boneca dela, não é a Brígida. Então, vou escrever uma carta explicando por que eu mudei. Então, ele foi lá com a nova boneca e a boneca estava lá com a garota, com a carta. Então, ela foi tentar entender, porque ela viu que aquela não era a boneca dela, e falou: olha, você me desculpe, mas eu passei por tantos lugares, eu tive experiências fabulosas, conheci gente tão especial que eu mudei. Eu agora sou uma outra pessoa, espero que você não se importe de me aceitar como eu sou agora, efetivamente. E aí, no final do livro, a Jorge Sierra encerra de uma forma fabulosa. Ela traz uma forma poética para encerrar o livro, e ela diz que a menina, já crescida, já adulta, encontra dentro da boneca uma última carta. E nessa última carta de Kafka, ele dizia o seguinte: tudo aquilo que você ama
eventualmente você vai perder, mas o amor vai voltar para você de uma outra maneira. Gente, vocês são amados. Você é amada. Você é amado por Deus. Nunca se esqueçam disso. Por isso, amem-se a si mesmos. Não é, Betinho? Com certeza. E é lindo demais, né? A Rita também botou essa mensagem jogando para cima, o Jaime também. Mas eu vejo, né, por algumas perguntas, alguns comentários, né? Antes, tem aqui um pedido, Jaime, para repetir o filósofo coreano que você falou. Rapaz, é um nome difícil, né? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Pronto. Quer que eu escreva aqui no chat? Você coloca lá no... Pronto, depois o pessoal. O Ito sobe. O Ito sobe, bota no chat. Deixa eu pegar um... Ah, tá, eu vou escrever aqui. Eu ia pegar um livro dele, mas eu vou escrever aqui. Isso. Uma das dificuldades que eu vejo que as pessoas têm... Gente, não esquece de participar aí, escreve no chat, bota suas dúvidas, que eu vejo que surge em uma e outra pergunta a confusão na cabeça das pessoas do amor a si mesmo, o amor próprio, com egoísmo. Então, é uma pergunta que aqui a gente teve do Josimar Souza. O amor a si é uma questão egoísta diante do próximo? E aí, como é que interpreta o amor próprio? Outra pergunta aqui que foi do Ito aqui, né? Então, são perguntas que eu também vejo, às vezes, os jovens ficam perguntando, mas a gente, nessa nossa cultura, quando a gente fala que tem que se amar, a gente está sendo egoísta. Como é que é isso? Então, Betinho, eu acho até que eu falei um pouquinho sobre isso, assim, porque essa é uma dúvida muito natural, super natural. A gente que está começando a desenvolver essa habilidade, a gente muitas vezes fica sem saber qual é a medida. Eu estou amando muito a mim e esquecendo o outro, ou eu estou me doando muito ao outro e esquecendo de mim? Na verdade, esse movimento é pendular, né? Em alguns momentos a gente vai amar mais a gente, em alguns momentos a gente vai amar mais o outro. E a questão é que o tempo vai proporcionar esse equilíbrio, né? Isso é uma questão de tempo, de conhecimento próprio, de conhecimento de si mesmo e de aprimoramento dessa habilidade do amar. Mas mesmo na dúvida, nós não podemos deixar de amar, nem a nós e nem ao outro. Percebe quando a gente fala do samaritano, que ele enxerga o outro quando ele é tocado de compaixão. Então, quando a gente tiver dúvida se a gente está sendo egoísta com o amor próprio, é a gente ver se a gente não está sendo indiferente com o outro, né? Porque a indiferença é quando a gente se acha melhor, ou quando a gente não enxerga o outro. Vou dar um exemplo prático dos nossos dias. A gente não precisa, né, ver alguém caído na nossa frente, né, assim, para poder praticar a caridade ou para se tocar de compaixão. Mas às vezes a gente é abordado no trânsito, abordado na rua, né, sobretudo agora nesse momento de pandemia, onde alguns estão tendo o privilégio de ficar em casa, têm essa opção de ficar em casa, mas muitos não têm, né? E muitas pessoas que trabalhavam no subemprego, que eram, né, de serviços que simplesmente não tem mais, né, a sua fonte de renda, essas pessoas estão relegadas, né, a um próprio abandono. Então, às vezes, a gente vai ajudar alguém e a gente julga. Por exemplo, a gente fala assim, eu tenho um dinheiro para dar, mas para quem eu vou dar? Né? Então, quer dizer, é uma forma que a gente tem de fazer um julgamento. Então, isso é um processo de caridade egoísta, porque ele parte do meu julgamento. Eu preciso saber quem merece o meu dinheiro ou quem merece o meu tempo, né? Se o samaritano tivesse pensado isso, ele teria passado batido no homem ferido também, ele não teria dado atenção. Então, eu acho que a gente sempre pensar com compaixão. Há alguém ao meu redor ou em torno de mim para o qual eu estou agindo com indiferença? Porque o amor a si mesmo nem sempre ele está acontecendo quando eu não enxergo o outro. Às vezes eu estou em total abandono,
e abandona o outro também. Por isso que a gente costuma dizer, em processos de depressão, em processos de tristeza profunda, por perdas que nós tivemos, e das mais variadas, a cura está no enxergar o outro. Porque quando eu olho o outro, eu consigo enxergar um pouco de luz que tem em mim, né? Então, essa medida vem com o tempo e esse equilíbrio, né, é uma conquista que a gente vai fazendo ao longo da nossa caminhada. Você quer fazer algum comentário a respeito disso, Jaime? Essa questão do amor? Eu prefiro dar oportunidade para mais pessoas perguntarem e a gente ir dinamizando. Foi ótimo o que a Rívia falou. Maravilhoso. Então, vamos para um outro aspecto aqui, outro mesmo. Qual o papel da evangelização no auxílio para o despertar das crianças e jovens na busca pelo amor próprio? Quer falar, Rívia, que eu responda? Pode falar, Jaime. Bom, o papel da evangelização, qual é o papel, né? A pergunta é qual é o papel? É todo. Porque o conhecimento do evangelho, e aí eu vou me até ao nome, a terminologia é evangelização aqui, e não levar para o processo da evangelização infantil, que eu não entendi se a pergunta é específica do trabalho que é feito dentro da Casa Espírita ou se é quando a gente fala de evangelho. Porque muitas vezes o evangelho feito aos domingos ou quando os pais vão para a Casa Espírita e deixam a criança lá para a criança passar pelo processo de evangelização, ele é insuficiente, porque a criança vai viver o evangelho lá naquele horário, enquanto os pais estão ocupados em alguma atividade, mas eles não vivenciam o evangelho em casa. A casa não tem evangelho no lar. Quando tem evangelho no lar, por alguma razão, os pais dão uma carta de liberação para as crianças e para os jovens, para eles não participarem em casa, como se conversar sobre os ensinamentos milenares do Cristo fosse alguma coisa que não é usual e que é chata para o jovem. E falar sobre o comportamento humano, falar sobre o nosso guia e o nosso modelo que foi deixado por Deus aqui na Terra para que nós possamos seguir. Falar sobre isso dentro de casa, incluir as crianças e os jovens, é essencial, porque quando o espírita faz isso, ele esquece tanto dos ensinamentos de Emmanuel, quando lá no Pensamento e Vida ele fala no berço, capítulo 14, 15, 13, 14 e 15, berço, filhos e família. Quando ele fala da importância em especial, e tem um outro capítulo que é educação, que está linkado com isso também, na verdade o livro vai linkando todo, a gente esquece da missão e da tarefa dos pais de depositar o melhor de si mesmo e o melhor que conseguiu adquirir de virtudes, de compreensão da vida, para que aquela criança possa vencer, já que ela está mais suscetível na idade, o quanto criança, o quanto jovem, possa vencer todas aquelas inclinações que já traz do passado, todas aquelas tendências que traz do passado. Então, o papel da evangelização no processo do amor a si mesmo, ele é total, porque quando você traz lá o evangelho, vou lembrar de novo da fala da Rívia, do que eu falei no início, que é amar o próximo como a si mesmo, essa frasezinha só, se colocar em todo o evangelho e repeti-la com uma certa regularidade, vai fazer com que a criança entenda que ela primeiro precisa se aceitar e cuidar dela mesma, que ela primeiro precisa se amar para depois amar o outro, e isso não tem nada a ver com o egoísmo. Isso tem a ver com a aceitação do caráter especial que cada um possui. Isso vai fazer com que uma garota, quando cresça, quando chegue na adolescência, ela se proteja contra relações abusivas, contra tipo de violência que, via de regra, as mulheres são submetidas nas ruas por conta de uma sociedade que é uma sociedade viciada
nesse tipo de comportamento, vai fazer com que um garoto que é extremamente generoso, quando ele também entrar no campo do afeto, ele entenda quando está sendo usado por uma garota que tenha tendências narcisistas, e ele consiga dizer não, e ele consiga balizar para que as coisas se equilibrem. Então, o evangelho, quando praticado, não na hora do evangelho no lar apenas, mas dentro de casa, na conversa recorrente, em trazer e fazer com que ele aconteça tanto no evangelho no lar, como na correlação que existe na família, ele é essencial para essa construção. E não só no encontro na casa espírita para papai e mamãe poder ver a reunião. Isso só não é suficiente. E como é fundamental isso, né? Eu trabalho com DIGI, com o Departamento de Infância e Juventude. A evangelização ela tem que ser muito maior do que aquele momento, né, que é 1 hora por semana, é isso mesmo, ela tem que abranger a nossa vida como família, né? O evangelho tem que estar em todos os momentos da nossa vida, e isso é fundamental para que o amor se desenvolva da melhor forma possível, como vocês foram falando aqui para a gente, dando as dicas do dia a dia. E se isso não cresce dentro do ambiente familiar, junto com a evangelização, fica mais complicado, né? Aí, Betinho, pois é, aí você depois chega mais para frente. Eu falo sempre isso, até sempre que eu tenho oportunidade, que a criança nasce com alguns dias, ela já tem uma camisa do time de futebol que ela vai torcer e ela não sabe. Ela já sabe uma série de coisas que os pais começam a contar naquela narrativa de construção daquele indivíduo. Mas a criança chega lá aos 14, 15 anos e não teve contato algum com a espiritualidade. E aí, quando chega naquele período mais difícil, que é um período de questionamento de tudo que existe ao redor, aí o pai e a mãe falam assim, nossa, o meu filho não aceita Jesus, e aceita quando eu digo não compreende, o meu filho é ateu, o meu filho não acredita na espiritualidade, eu sou espírita, já vimos tantas coisas acontecerem, mas na verdade é porque a falha não é daquele espírito que reencarnou, que são espíritos, inclusive, que já estão mais inclinados à espiritualidade. A falha é dos responsáveis, dos pais, que não colocam em sua rotina Deus em primeiro lugar e depois as coisas. Lembra daquela história do performar, ter, eu comparo o meu filho com o filho do outro para o meu filho possuir mais, ele ter mais acesso que o outro, ele ser mais bem-sucedido porque ele fala o idioma, porque ele tem uma boa escola, mas esquece das habilidades humanas e da espiritualidade. Aí, às vezes, fica difícil para aquele espírito se encontrar no caminho, porque dentro de casa o estímulo não é suficiente. Entendeu? Não é, Rívio? Você concorda? E acho assim, a evangelização sozinha ela não vai dar conta, né? Ela não dá conta. Eu acho que a família até sozinha dá conta. Uma família bem integrada, harmônica, ela dá conta. Mas a evangelização sozinha não. Porque quando a gente fala de evangelho, e a gente fala de espiritismo, que é o evangelho redivivo, a gente fala de uma experiência. Experiência é algo pessoal e intransferível. A evangelização é um espaço privilegiado para que as nossas crianças façam essa experiência com a divindade o quanto antes. Ela pode nem acreditar no Deus que a gente acredita, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas a criança ter a certeza de um pai criador, de algo maior, né? Eu acho que isso é importante, porque essa é uma experiência que nós vamos vivendo ao longo da vida, e ela vai se aprimorando. Por isso que o exemplo aí que o Jaime deu, às vezes a criança chega lá no final, na hora dos questionamentos, completamente desguarnecida de referência, né? Então, acho que a evangelização tem um papel muito importante, mas o da família é essencial. E adorei a fala, viu, Jaime? Porque é isso que a gente às vezes conversa com as famílias. Como é que você tem dividido seu tempo, né, para a vida imortal, né? Qual é a qualidade que você dá dos seus tempos para a vida imortal? Porque nós somos imortais. Então, trabalho material, trabalho espiritual, como é que funciona isso, né? Como isso é importante, né? Gente, tem participações aqui de Uberlândia, do Gama,
Belém, Landário, Grupo Espírita Viana de Carvalho e Corpo, Ceará, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Chapecó, Espera Feliz, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Manda seu comentário aí, tá? Tem um comentário aqui São da Gonçalo, Ana... São Tamo Gonçalo junto, aí. São Gonçalo, São Gonça, tamo junto. Não sou de lá não, mas adoro o pessoal de São Gonçalo. Top. A Ana Maria fez um comentário assim: vi numa live que precisamos nos aceitar com todos os aspectos. O que acham disso? Então, deve ser com todos os seus próprios aspectos, né? sim, sim, claro, a gente deve se aceitar. Mas não é uma aceitação pacífica, né? Pacífica no sentido de passiva, né? Ela deve ser pacífica, mas ela não deve ser passiva. Porque quando a gente fala de se aceitar, a gente está falando de você aceitar o contexto em que você está, o contexto evolutivo, as dificuldades que você ainda enxerga. Às vezes eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. Eu preciso aceitar, porque só vou conseguir me desenvolver quando eu reconheço a minha fragilidade. Agora, uma coisa é você reconhecer e cruzar os braços que está tudo certo. Não é isso. A gente não vai paralisar diante das nossas sombras. Mas a gente reconhecendo a sombra, a gente vai conseguir investir esforços para a melhoria daquilo ali, daquela dificuldade que a gente tem. E sabendo, né, gente, que a gente não vai evoluir numa vida só. Né? A gente não vai fazer um processo, porque às vezes a pessoa fica assim, fica triste mesmo, né? Ah, mas eu sou uma pessoa muito vaidosa, então eu não consigo nem me desenvolver em alguns aspectos da minha vida porque a vaidade não permite. Ótimo, se você chegou a essa conclusão, perfeito. Isso já é o primeiro passo para que a gente comece a trabalhar nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de autoaceitação, a gente fala de uma autoaceitação ativa, aquela que trabalha em prol de, mas que ela não se imobiliza porque tem as dificuldades. Porque todos nós temos sombras, mas todos nós já construímos luz, né? Então, às vezes, a gente fica tão triste pela sombra e esquece de reconhecer a luz que a gente já tem. Por isso que fala, você está muito triste, enxerga o outro e faz alguma coisa pelo outro. Às vezes uma ligação, às vezes uma atenção, às vezes um cuidado, um sorriso, né, um livro, uma mensagem que você manda. Tudo isso é você espalhar ao entorno, ao seu redor, pessoas que vão desenvolver simpatia por você. Isso te fará bem para que você trabalhe a sua dificuldade e reconheça a sua luz. Inclusive, Betinho, eu aproveito para falar sobre que, bem breve, sobre o que a Rívia falou. Eu lembrei agora que tem uma pessoa de Brasília, uma amiga muito querida, Daniela Migliari, que ela escreveu um livro chamado Abraço à Sombra, que é um livro importantíssimo para todo mundo entender e aceitar também as coisas que estão dentro de nós, que muitas vezes nós negamos. Mas eu achei brilhante, assim, quando a Rívia falou que a aceitação é uma coisa, a acomodação é outra. Emmanuel, ele diz que a vontade é a grande governadora da nossa mente. A nossa mente é subdividida em gabinetes, segundo ele nos forma de uma forma pedagógica, que são os gabinetes da memória, do desejo, da inteligência, memória, desejo, inteligência, e o gabinete principal é o gabinete da vontade, que governa todos os outros gabinetes. Ou seja, por meio da vontade é que nós conseguimos mudar. Então, é preciso se aceitar, mas é preciso também se compreender para saber aquilo que nós precisamos fazer para nos tornarmos melhores, que é a nossa grande tarefa. Muito bem lembrado aí, Betinho, sobre a questão da vontade, né? A gente lembra até Emmanuel. A vontade é para o espírito, o que as mãos é para o corpo. Então, a gente só vai conseguir se mobilizar se a gente utilizar esse livre-arbítrio que a gente tem, essa vontade que a gente pode trabalhar nela a benefício do próprio crescimento, né? É verdade. E aí também, para fazer uma propaganda de uma live nossa, dessa questão da sombra, Jaime, a gente fez aqui com Alberto Almeida, ele discutindo sobre o filme Rocketman.
Para quem ainda não viu, é o filme do Elton John, que fala muito bem sobre essa questão psicológica. É sensacional. A gente fez a live aqui e aí ele comenta sobre isso. É brilhante. O autor do filme foi muito feliz na questão terapêutica de uma forma artística. Muito bom. Rocketman, eu quero ver. Eu adoro fazer esse entrelace entre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a doutrina espírita. Agora mesmo, no nosso grupo aqui do Pensamento e Vida, eu faço parte aqui de São Paulo, a gente analisou família na perspectiva do filme Capitão Fantástico, analisando aquela dificuldade que se encontrava na educação, tanto na educação lá tradicional, aquela que as pessoas fazem só seguindo o movimento, como na educação alternativa, que o Ben criava as crianças na selva, né? Ele tinha 6 filhos na selva, fazendo estudavam dentro de casa, eles estudavam em casa, não iam para a escola. Então é bem importante, eu sempre lembro Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz que não existe nenhum limitador não existe uma separação entre o templo e a oficina. É muito importante, fico feliz de vocês terem feito isso, porque é importante a gente identificar as coisas que acontecem ao nosso redor e trazermos a interpretação do Espiritismo. É para isso que a doutrina espírita existe. E não para a gente ficar só discorrendo e falando sobre... É como se a gente tivesse aprisionado dentro de um ciclo e não estivesse usando a doutrina espírita para interpretar o mundo ao nosso redor, que é a grande finalidade da gente, para poder ser mais... Não é ser mais fácil, mas para poder a gente, com essa compreensão da imortalidade da alma e das coisas, de como as coisas funcionam na perspectiva da doutrina espírita, nós consigamos fazer com que a nossa encarnação seja mais útil. Fico feliz de vocês terem feito isso com o Alberto Almeida. É fantástico. Nossa, eu assisti o filme e fiquei assim, meu Deus, que tratado de psicologia. Vale a pena, e o Alberto Almeida é fantástico, né? A forma como ele amarra as questões ali, até por conta da questão profissional dele. Então, vale a pena. Quem não assistiu, pega seu filho, assiste com ele, debate, conversa, e vai falar um pouquinho dessa questão do alto amor. Aliás, diria muito, né? E a falta que faz não ter essas questões, né? Tem um comentário aqui, uma pergunta, né, do Bruno Sístolo. Vemos muito hoje em dia que as crianças já não sendo mais apresentadas à espiritualidade, não por falha dos pais, que é um comentário dele, tá? Mas porque os avós não souberam dar a devida educação aos pais. Qual a solução? É uma opinião dele, e aí a gente coloca aqui nosso comentário a respeito disso, né? Eita, pergunta boa, hein? Vamos chamar os universitários já. Rapaz, repete, porque essa vai dar conversa. Mas, vamos lá. Repete, vai. Vemos muito hoje em dia que as crianças já não sendo mais apresentadas à espiritualidade, não por falha dos pais, mas porque os avós não souberam dar a devida educação aos pais. Qual a solução? E aí, gente? Betinho, eu queria falar o seguinte. Quer começar? Olha só, eu acho que as crianças hoje, desse mundo moderno, elas não são, muitas vezes, de fato, apresentadas à espiritualidade. Elas são a própria espiritualidade. Elas trazem em si uma formação já bastante avançada nesse sentido. E aí, essa relação não tem culpado. Quem foi culpado que não deu isso antes? Eu acho que a gente precisa, quanto pai, mãe, avô, avó, professor, tio, padrinho, como que a gente acolhe a espiritualidade que já está posta. Porque quando a gente fala da criança hoje, que ela vem com uma perspectiva completamente diferente do que das crianças que nós fomos há tanto tempo atrás, não vou falar tempo aqui, mas imagina a criança que o mundo tinha há 30, há 40, há 100 anos atrás. Não é a criança que está nos chegando mais.
Os próprios espíritos nos dizem, né, o Chico Xavier chegou a dizer isso, desde 1960, de 1970, o planeta passa por um processo de renovação, onde há muitos espíritos sofredores ainda, mas há também aqueles que nos chegam com profunda espiritualidade. Mas a questão é que espiritualidade todos temos, ninguém dá para ninguém. Espiritualidade é algo intrínseco. A questão é que uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Há dinâmicas familiares que proporcionam um desenvolvimento maior. Há dinâmicas familiares que não proporcionam esse desenvolvimento. Então, eu acho que o papel de nós que estamos no entorno dessa criança é despertar essa espiritualidade que ela já traz. Então, a gente vê crianças que cantam de forma belíssima, crianças que dançam de forma belíssima, crianças que falam de forma articulada como poucos adultos falam. Quer dizer, essa criança traz o quê? Se não espiritualidade. Então, a gente precisa acolher essa espiritualidade que chega precisando, muitas vezes, apenas de um contorno. É verdade, Rívia. E, gente, isso é um assunto tão complexo. Eu gostei tanto dessa pergunta, porque essa pergunta ela traz um leque de possibilidades. A primeira delas é que todos nós, antes de encarnarmos, tudo fica muito claro para a gente qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função, o que nós viemos fazer aqui. E, em especial, é muito claro quando nos tornamos pais, dizem até assim, né, que quando um filho nasce, nasce uma mãe também. Não tem essa frase que é muito usada popularmente? Tudo é muito claro qual que é o nosso papel de criar homens de bem, pessoas que tenham... pessoas boas, pessoas que sejam capazes de fazer com que esse mundo seja um lugar melhor, pessoas que tenham autonomia e se autoprotejam. Então, o jogo fica muito claro, antes de nós reencarnarmos, de como é que vai funcionar e quais são as nossas tarefas, em especial a tarefa com os nossos filhos. O que a gente precisa entender de uma vez por todas, todos os seres humanos, inclusive para que muita gente pare de sofrer por causa disso, é que nós devemos honrar pai e mãe. É o único mandamento que vem com bônus. Lembra lá? Honrar pai e mãe para que garantir a vida eterna e etc. Honrar pai e mãe não é um mandamento que ficou lá, que Moisés trouxe, que é para equilibrar apenas a sociedade. Não é para isso. Aquilo ali é muito sério. Então, os pais que nós tivemos, a mãe e o pai que nos foi dado, mesmo que tenha nos abandonado lá no berço, e que nós tenhamos sido criados por avós, por tios, por desconhecidos de outrora, que agora se tornaram os pais do coração, os pais biológicos que tivemos, foram os pais certos para nós. Foram pessoas que nos deram uma coisa que nós nunca conseguiremos pagar. Nunca. Não importa o que você faça, não importa quantas casas você compre, quantas viagens, quantas joias, quanta atenção, quanto tempo que você passe perto da sua mãe ou do seu pai. É uma dívida, e dívida mesmo, vou usar essa palavra aqui, impagável, porque foram as pessoas que proporcionaram a você a vida. Então vamos esticar da vida, ok, mas não me educaram na espiritualidade. Mas a culpa não é bem deles, a culpa é dos meus avós. Eu, você, meus pais, meus avós, todos nós somos formados por partes dessas pessoas que vieram antes. E quando eu digo por partes, falando em hereditariedade, eu estou falando também do esforço que foi possível ser feito para que nós estejamos aqui. Eu estou aqui em São Paulo agora. Quantas noites, quantos prantos, quantas dificuldades, quantas vezes que precisou-se para o trabalho, quantas vezes precisou-se se privar do sono, quantas vezes se privou-se de tantas coisas, quantas coisas a minha mãe, o meu pai, no curto período de tempo que ficou comigo,
ele fez para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. E antes deles, qual o esforço que o meu avô, que não completou nem o ensino fundamental, trabalhando com sua pastinha, indo para a rua para ter o melhor, para sustentar 5 filhos, para que aquela alimentação fosse suficiente, para que minha mãe conseguisse adquirir a maioridade, para que ela, na maioridade, pudesse ser uma mulher fértil e me trouxesse a vida minha aos meus irmãos. Então, antes da gente trazer qualquer tipo de discussão, é preciso a gente entender que nós somos o que somos, e não importa com que dificuldade somos, ou quanto somos maiores ou melhores, ou piores, porque antes de nós, muito amor, muito suor, muita dedicação, muitas lágrimas foram depositadas para nos formar. Então, se o avô lá atrás não necessariamente evangelizou a minha mãe como deveria, por exemplo, ou a sua mãe, ou a avó que estava trabalhando duramente, ou vivendo em uma situação de relacionamento difícil, com o marido ausente, etc., ela só conseguia pensar na sobrevivência, na alimentação, ou em como equilibrar tantos filhos, e não lhe restou tempo para pensar do quanto era importante trazer espiritualidade também ali. Isso não foi por falta dela, ela só entregou, ele só entregou o que era possível. A gente só entrega aquilo que é possível para nós, e a gente precisa, nós, como filhos, como netos, precisamos tomar e aceitar isso com muito carinho, com muito amor. E agora, o que é que nos cabe? Por meio da vontade, por meio dessa compreensão, iniciar um novo ciclo nessa família. Que muitos desses antepassados que não trouxeram a mensagem do Cristo para dentro da nossa casa irão regressar no mesmo seio familiar, e agora nós teremos a oportunidade de evangelizá-los. Então, antes de nos preocuparmos, porque lá atrás não houve um processo de dignificação da espiritualidade na nossa família, que nós sejamos agentes para que essa espiritualidade possa fluir para as próximas gerações, alcançando esses espíritos que retornarão aos nossos laços, e nós seremos todos felizes, porque em Cristo todos nós encontramos a espiritualidade e encontramos o amor que cabe dentro do nosso coração. Muito legal, Jaime, ouvindo você falar dessa questão de como tudo é tão preparado. Eu só consigo lembrar de um capítulo, que é a reencarnação do livro Missionários da Luz, né? Da reencarnação de Sigismundo. Gente, que trabalho que dá, né? Como aquilo é muito bem pensado, é lindo demais aquilo ali, todo aquele planejamento. E outra questão que você falou dessa questão dos familiares é o do livro do Rossandro, As 5 Faces do Perdão. Acho que é uma das histórias do neurocirurgião também, que é sensacional, que ele vai ter que ir atrás do perdão, do perdoar o próprio pai. Vá lá, confira nessas 2 obras, né, como é feito um planejamento familiar em Missionários da Luz. Olha, é maravilhoso, um trabalho belíssimo. Inclusive tem que vender aí no site, né, da Federação do Distrito Federal, né? Pronto, Jaime, olha só, você lembrou, clica lá, entra lá na FEDEF, na livraria, bota aí o endereço, o pessoal quiser ir lá na livraria virtual lá da FEDEF, Missionários da Luz, e os 5 Faces do Perdão, não sei se tem, mas tem sim. Vale a pena você dar uma investida e dar uma olhadinha, é uma história sensacional, que aí vai trazer essas histórias do avô, do pai, etc. Muito legal, né? Porque falar disso, né, Betinho, do perdão, é falar de auto-amor. Porque muitos de nós estão presos, né, em histórias vividas no passado que continuam nos ferindo por decisão própria. Então, essa questão do perdão é essencial, né? Se é uma ferramenta que a gente tem para começar a estabelecer esse equilíbrio do amor próprio, é o perdão, né? Sem margem de dúvida. Tem até uma Elaine, acho que foi Elaine, aqui, deixa eu ver aqui. Não, aqui, Elaine. Eu perdoo meu inimigo, mas não consigo amar. É errado? Claro, né? A gente vai viver processos em níveis, né? Que bom que a gente perdoou.
Amar é um outro passo, que talvez não vai ser restrito a esse momento, a essa circunstância, mas só de perdoar, lembrando que perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, porque aconteceu, é a ressignificação. Quando eu olho para o passado, para aquilo que me feriu, para aquilo que me perturbou, e eu ressignifico, né? E eu consigo fazer um processo de perdão. Agora, amar é uma outra etapa, que certamente Deus nos dará circunstâncias devidas, se não agora, ali mais à frente, para que a gente consiga elaborar esse sentimento por excelência, que é o amor. Jaime, você tocou um pouquinho em Joana, mas aqui o Arthur estava falando, você quer complementar mais alguma coisa sobre Joana de Ângeles na questão do alto amor? Falou, podia falar um pouquinho, mas eu sei que você tocou um pouco na sua fala, mas tem mais alguma coisa de Joana de Ângeles sobre o alto amor, ou a Rívia também, que queira trazer para esse bate-papo do... A minha citação da Joana foi sobre aquela mensagem que o Divaldo sempre nos relembra de que nós somos herdeiros de Deus. Então, isso é uma mensagem muito bonita, que nos lembra da nossa condição de potencial do Vós Sois Deuses, do potencial que existe dentro de cada um de nós. Essa foi a perspectiva que eu quis trazer. Eu não recordo agora, eu sei que tem um livro da Joana que fala bastante do alto amor, mas eu tenho esse livro em inglês aqui, eu não sei nem o título dele, que eu comprei lá em Chicago, em uma ocasião, não sei o título dele, que é um livro lindo. Eu posso buscar aqui, dar um Google para procurar qual que é da série Joana de Ângeles, a série psicológica da Joana de Ângeles, que é muito bacana o livro, é um livro que me tocou profundamente. Eu acho que é o Homem Integral, não? Não é não. Não é não? Não, eu posso pegar ele daqui a pouco e mostrar aqui para vocês. Talvez até esteja por aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui. Não é não. Mas eu vou achá-lo aqui daqui a pouco e mostro para vocês. Não estou achando aqui não, que tem mais livro lá dentro. Depois eu mostro para vocês. Mas uma coisa que eu queria falar, Betinho, ainda sobre essa coisa do amor ao próximo, aproveitando que a Rívia falou, é que Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele diz que existem duas asas que levam o espírito humano até Deus. Uma delas é o amor e a outra é a sabedoria. Antes da sabedoria, ele até fala assim, o conhecimento precede a sabedoria. Isso quer dizer que nós precisamos primeiro conhecer, primeiro ter contato com a dinâmica dessas coisas, das coisas que existem na vida, para depois compreendermos. Ou seja, o conhecimento precede a sabedoria. Mas a outra asa, que é a asa do amor, porque com uma asa só ninguém consegue voar, não é verdade? A outra asa, que é a asa do amor, que ela plena é que vai nos conduzir às esferas mais próximas de Deus, ela é mais difícil de ser desenvolvida no mundo. Não é à toa que Humberto de Campos, logo no início do Boa Nova, do livro Boa Nova, ele fala que existem dois tipos de entidades, as entidades esclarecidas e as evangelizadas, e ele estava torcendo muito para fazer parte das entidades evangelizadas. Mas o amor, o amar ao próximo como a si mesmo, como a Rívia falou lá, de que o amor, para acontecer, ele precisa de uma série de coisas para que ele efetivamente aconteça dentro de nós. Imagina levantar o sarrafo do Enem, né? Colocar amar o nosso inimigo, amar quem nos faz mal, amar quem não quer o nosso bem. É muito difícil para cada um de nós. E parece que essa é uma tarefa que foi colocada por Jesus, apesar de ser atemporal, mas toda vez que nós falamos nisso, nós imaginamos que é uma tarefa para santos, para pessoas que realmente sublimaram o processo de espiritualização no mundo. Mas Jesus,
que nunca nos abandonou, nosso mestre divino, apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas recorrências nos erros, de todas as nossas impossibilidades morais. Ele nunca nos abandonou. E logo depois que ele diz amar o próximo como a si mesmo, nessa mesma citação do Evangelho de Mateus que a Rívia nos trouxe, ele diz: fazei ao próximo aquilo que quereis que os outros vos façam. E aqui está a chave. Porque quando a gente faz ao outro aquilo que a gente quer que nos façam, quer dizer que nós estamos nos esforçando para praticar a empatia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim como o conhecimento está para a sabedoria, a empatia está para o amor. Não podendo amar ainda, não podendo sublimar esse sentimento que nós achamos que é santificado dentro de nós nos convidamos, e somos convidados pelo Cristo, e nos convidamos a nos colocarmos no lugar do outro antes de agir, para que a empatia possa se transformar essa precursora do processo de amor. Então, antes do conhecimento, da sabedoria, vem o conhecimento. E antes do amor, a empatia precede o amor, para que o amor possa efetivamente viver dentro de nós. Gente, parece que não, mas o tempo passou. E nós chegamos à nossa 1h30 de programa. Deu 1h30 aí, gente. Ó, voando. Várias questões, vários lugares. Aqui teve lugar aqui que eu ainda não falei. Cruz Alta, Quixaramubim, Salvador, São Gabriel, Jundiaí. Tem gente aí dos Estados Unidos, Guarujá, Além Paraíba, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Terra boa. Então, o pessoal aqui nos prestigiou, a gente sempre fica muito feliz, agradecido. E esses temas são tão palpitantes, tão importantes, né? A gente tem que estar sempre conversando a respeito disso. E agora a gente tem que agradecer muito, 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 imensamente. Primeiro a você que nos assistiu, que está em casa. Não esquece do nosso joinha, se inscreve lá na FEB TV, na FEDEF TV, vai lá nos nossos canais, compartilha, entra na livraria, dá uma olhada no que a gente comentou aqui nos livros. Isso é muito importante na nossa sustentabilidade, na ajuda no nosso movimento geral. Jaime, é um prazer enorme estar te conhecendo aqui, já vi várias lives na TV7, tenho acompanhado algumas coisas que vocês têm produzido, acho lindo, muito bacana. É um prazer estar te conhecendo agora aqui pessoalmente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer meu, gratidão. Betinho, Rive, gratidão toda minha pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Assim, as perguntas foram maravilhosas, a Rive foi brilhante, sua participação também. Nossa, muito bom. Coração cheio de afeto aqui. Espero que a turma que tenha nos acompanhado tenha também vibrado, sentido essa vibração maravilhosa que nós sentimos aqui. Gratidão, pessoal. Rívia, obrigado, Rívia. Imagina, eu que agradeço, Betinho, agradeço muito, é um prazer estar aqui. E eu queria dizer para o jovem, né? Não desista do próprio amor, ele é um sentimento possível, todos nós estamos mergulhados nele, e a gente tem uma grande possibilidade, nesses momentos que a gente está vivendo atualmente, de exercitar esse amor a nós mesmos, o amor ao outro, o amor a Deus. E agradeço muito, viu, Betinho, pelo convite. Beijo grande aí para todo mundo. A gente agradece aqui. Gente, antes de vocês falarem, se vocês quiserem falar uma frase final, eu tenho que fazer uma propaganda do domingo que vem. Quem vai estar aqui com a gente, deixa eu só, porque vale a pena, gente, vale a pena, muito a pena aqui. Quem vai estar com a gente, sabe quem vai estar com a gente aqui? Tim Santos, Denis Soares e Gladstone Lage. Olha só que trio que a gente vai ter aqui. Gladstone é o que escreve as letras das músicas para Tim e Vanessa. Vão estar aqui com a gente domingo que vem. E agora, Jovem Espírita, os três vão falar sobre o futuro, para onde vai. Fé e propósito
no mundo pandêmico. Olha, eu, se eu fosse você, eu não perdia por nada. Já prepara o pão de queijo, porque são 3 mineiros, então tem que ter pão de queijo, café em casa, bastante café, bastante pão de queijo. Prepara, porque vai sair uma roda de conversa aqui, no mínimo eu vou ficar só aqui sentado assistindo, e eu tenho certeza que pode até ser que saia uma música inédita. Ali na hora do programa já sai uma música inédita para vocês desse bate-papo sobre fé, tá certo? Então não perca domingo que vem, Tim Santos, Gladstone Lage, que vai estar com a gente, e o Denis Soares, tá bom? Você, Jaime ou Rívia, quer dar algum recado especial nesse momento final? A Rívia deu um aí, mas se quiser arrematar alguma coisa. Fale aí, Jaime. Não, gente, eu queria lembrar para os jovens um poema, que é um poema muito bonito, que é um poema do Luiz Vaz Camões, que é Amor é fogo que arde sem se ver. Eu acho que todo mundo conhece esse poema, que ele foi imortalizado também pelo Renato Russo, e que diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. Nem sempre quando se perde, pessoal, a gente perde. A gente ganha. E para o auto-amor, para amar a si mesmo, é muito importante que a gente entenda que, às vezes, perder é ganhar. Eu diria que é fundamental isso que você falou aí. É importantíssimo. Obrigado, gente. Sempre lições. E para a gente encerrar, uma música muito conhecida já no movimento espírita brasileiro, que vem aqui do DF, do Alexandre Paredes, que se consagrou com essa banda Nova Luz. A música é Ele, falando do nosso pai querido. Um beijo no coração de vocês e até domingo que vem. Tchau, beijo, tchau, gente. pessoal. Obrigada, tchau, Jaime. tchau. Beijo, Obrigado a todo Betinho. mundo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Rívia. Tchau, Betinho. querido. Valsando que
pessoa. É fácil sentir seu amor, coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, da pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida.